profissional e vem com todo o seu amor, com todo o seu carinho, abordar um assunto que eu tenho certeza que se não acontece com você, eu desejo que não. Mas pode ter alguém aí perto de você passando por isso. Relacionamentos abusivos não são fáceis e assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está dentro de um relacionamento abusivo e a gente nem imagina, a gente nem sabe. Então, hoje a doutora veio nos ajudar, na verdade, abrir os nossos olhos. Então, tá aqui, seja bem-vinda, doutora, tudo bem? Oi, Pri, tudo bem? E você? Muito obrigada, viu? Obrigada a você por ter nos aceitado mais uma tarde de quinta-feira, hoje, dia 24 de julho de 2025. Seja bem-vinda à Tarde da Zé. Pri, o relacionamento abusivo, ele pode acontecer num relacionamento amoroso, ele pode acontecer num relacionamento de trabalho, ele pode acontecer num relacionamento de amizade, enfim. Onde tiver duas pessoas ou várias pessoas, o relacionamento abusivo pode estar lá. Uau. Então a gente precisa entender. Existe um autor que ele escreveu sobre o Triângulo de Karpman. Significa um triângulo dramático, que significa o seguinte: nós temos dentro de nós três polaridades. A parte da vítima, certo, a parte da salvadora e a parte da manipuladora. Muitas vezes a gente, sem querer, a gente é um pouquinho manipuladora. Às vezes em casa, querendo que tudo seja do nosso jeito. Uhum. Às vezes a gente é um pouquinho salvadora, querendo salvar todo mundo de situações de sofrimento. Certo. E às vezes a gente é um pouquinho de vítima, achando que o mundo fez algo contra nós e a gente se vitimiza. A gente às vezes se coloca naquele lugar, ai, tô precisando de um colo. Ok. Só que tem uma parte desse triângulo para cada um de nós que fica mais evidenciado, né? Então, uma pessoa que ela é manipuladora, que ela é abusiva, ele tem uma parte desse triângulo que é a manipulação muito forte. Então, o que que acontece? Essa pessoa que é manipuladora, ela vai se relacionar com alguém ou que é vítima ou que é salvadora. Uhum. Porque o manipulador, ele quer que tudo acontece do jeito dele. E se ele encontra alguém na vida que é, por exemplo, um salvador, né, vai dar ali um casamento para essa doença muito perfeito. Um casamento de par complementar. O que que esse manipulador vai fazer geralmente? Ou a gente chama de narcisista, ou um cara abusivo, ou uma mulher, pode ser também. Ela vai querer que tudo aconteça do jeito dela. Entendi. Ou o homem vai querer que tudo aconteça do jeito dele. Aí a outra pessoa, quando não faz do jeito que essa pessoa quer, que esse manipulador quer, daí ele se enraivece, ele não consegue conceber que o outro é separado dele, tem uma vida, um pensamento, um sentimento, um comportamento. Não, ele quer que tudo aconteça do jeito dele. Entendi. Então, se a pessoa que está do outro lado não faz, ele entra num estado de alteração que inclusive pode se tornar violento e bater nessa pessoa. Tanto com atitudes quanto com agressividade, pode até matar uma pessoa abusiva e manipulador. Ele sente tão desorganizado quando o outro não faz o que ele quer, que ele pode chegar nesse extremo, Pri. Uau. Então, às vezes a gente tá convivendo com alguém que não está nesse nível nem de violência física, né? Mas tem ali um comportamento que a gente tem que identificar. Por quê? Alguns relacionamentos, Pri, por exemplo, esse manipulador, não quero que você faça isso e quero que você faça aquilo. De repente a pessoa fala, tá bom, vou fazer. Certo. E daí ele vai estreitando a vida dessa pessoa, porque daí os sonhos dela, os propósitos dela, nada vão sendo colocados em práticas. Por quê? O manipulador vai querendo colocar essa pessoa naquele quadradinho, né? Entendi. Que ele deseja. Isso acontece muito, ainda hoje, por exemplo, homens que não querem que as mulheres trabalhem fora, porque tem ciúmes. Certo. Então ele fala, não, você vai fazer isso, você vai ficar em casa, você vai ficar cuidando dos filhos. E a mulher, ela queria ter uma vida, né, profissional. Sim, e daí claro, ela vai estreitando, né? Ele vai estreitando e ela vai ali obedecendo, vamos dizer assim. Entendi. Só que isso não resolve. Não resolve. Imagina. Não resolve. E a pessoa, ela fica limitada e o manipulador, ele ainda fica insatisfeito. Por quê? Pra ele, nada satisfaz. Porque como o problema dele é interno e não é o tentar, é fazer o melhor que ela pode e nunca está bom. E essa pessoa, ela não fica feliz, porque ela tá num relacionamento, ou num ambiente, ou numa relação de trabalho,
onde aquele que está no comando é uma pessoa abusiva e manipuladora. Então, por mais que você faça, até na questão de trabalho, por mais que você faça a tua excelência, você é uma pessoa, né, vamos imaginar no trabalho, maravilhosa, com muita experiência, você chega e você faz o seu trabalho de uma forma excelente. Se quem está no comando, seu chefe, acima de você, seja quem for, é alguém manipulador, o que que acontece? Nada daquilo tá bom. Aí, Pri, uma coisa que todas as mulheres, eu tô falando um pouquinho das mulheres, mas pode acontecer com o homem também, certo. Mas só pegando exemplo, as mulheres que ficam nesse lugar, que elas dão o melhor e nunca está bom, o que que vai sendo internalizado? Uma baixa autoestima, uma inferioridade, um sentimento de incapacidade, de inadequação, porque tudo que eu faço nunca tá bom. Às vezes, e na maioria delas, a pessoa se mistura com isso e acha que o problema é ela, que ela não está conseguindo, então, ser uma boa profissional. E, na verdade, o que está acontecendo, ela está num relacionamento abusivo nessa relação de trabalho. Então, ela vai se sentir sufocada e ela não vai, muitas vezes, estar entendendo isso. E, com isso, ela vai se sentindo com baixa autoestima, vai prejudicando a saúde dela e o pior de tudo, ela fica nessa situação amarrada sem conseguir sair. Então, Pri, se alguém está passando por um relacionamento assim, esse é um ponto muito importante. O manipulador sufoca e tudo aquilo que você fizer nunca tá bom. E daí você vai se sentindo com baixa autoestima, inferioridade. E um outro ponto também que é bem importante que eu vejo, Pri, que bom, um outro ponto, assim, que é muito importante que eu vejo das pessoas que estão submetidas aos manipuladores, que quando o manipulador quer algo, ele se coloca numa posição de vítima. Então, ele se coloca no lugar, preciso de você, ou às vezes ele faz algo e ele pede perdão depois, fala, nossa, eu exagerei. Ele presenteia com flores. Entendi. É muito comum, os presentes que vêm depois. E daí, a mulher vendo, nossa, ele tem uma história de vida difícil, por isso que ele é desse jeito. E daí, se é uma pessoa salvadora, por exemplo, ela vai tentar acolher, ela vai tentar ajudar, ela vai tentar incentivar e motivar essa pessoa. Só que isso, na verdade, faz parte do funcionamento abusivo para pegar essa pessoa e ficar conectada com ela. E se porventura essa pessoa percebe que ela está num relacionamento abusivo e muitas vezes até com a ajuda de um profissional ela consegue sair desse relacionamento, o manipulador fica enlouquecido porque ele não aceita perder. Ele fica rondando essa pessoa porque ele não aceita que essa pessoa encerre esse ciclo. Então, a pessoa que está nesse relacionamento e ela precisa se desligar, além dela conseguir ter consciência e conseguir se desligar, ela precisa conseguir permanecer desligada. Porque o manipulador vai tentar de novo e mais uma vez, incansavelmente. Então, a pessoa ela precisa estar fortalecida com ela, com a autoestima dela, com as forças dela, para ela ir colocando cada vez mais distância. Quando ela estiver bem reunida com ela e colocar distância, aí ela enfraquece a dinâmica desse abusador e desse manipulador. É um trabalho bem grande dessa pessoa envolvida, dela conseguir se fortalecer. E a pessoa, Pri, quando tá nesse relacionamento sem entender nada disso, muitas vezes o manipulador faz ela sentir que ela que é a louca, que ela que tá fazendo o relacionamento ser ruim. Se ela reclama, não, é culpa sua. A pessoa que fica com a fama de louca, e daí ela até se confunde, sentindo assim, será que então sou eu mesma? Meu Deus do céu. Se você está assim, se sentindo louca, meio confusa, você precisa de ajuda para fazer essas diferenciações e saber quem é você e quem é o outro, para que você não viva uma situação de manipulação e dessa agressividade, que pode parecer que não, mas é muito comum hoje em dia. Nossa, o assunto é muito sério, doutora. É muito comum hoje em dia. Pessoas manipuladoras estão cada vez mais
aparecendo, demonstrando, porque hoje em dia, com tudo muito mais favorável para isso, os manipuladores estão deitando e rolando, sabe? Fazendo muito o que querem. E hoje em dia, com mulheres, por exemplo, né, que estão mais fragilizadas, mais enfraquecidas, elas estão com tantas lutas dentro delas, elas ficam presas fáceis. É claro, né, Pri, que o manipulador tem a história de vida dele, por isso que ele é manipulador, né? E tanto a vítima quanto a pessoa mais salvadora também tem a história de vida dela. Mas ela precisa estar em equilíbrio dentro dela e não achar que ela vai salvar os manipuladores. Os manipuladores, Pri, têm uma dinâmica psíquica muito complexa. Para o manipulador mudar Para ele mudar esse comportamento dele, ele precisa ter lá na consciência dele uma sanidade de alcançar a compreensão. Realmente eu preciso de ajuda. E ele precisa conseguir se abrir para o processo, o que é muito difícil acontecer. Então, o que a gente mais aposta são nas pessoas que estão se relacionando, se fortalecer para se proteger. Proteger, né? Criar uma barreira de proteção. Tanto que a gente vê na sociedade, o que acontece, né, Pri? Até de forma legal, algumas mulheres vão até para a justiça colocando barreira de proteção contra os manipuladores. Elas têm, né, direitos, né, na lei de colocar essas barreiras. Mas onde tudo começa? Ali, olha, no psiquismo, nas dinâmicas. Então, se você está começando um relacionamento e já está se sentindo menosprezada, desvalorizada, desonrada, se você já está se sentindo estranha, parece que quando a pessoa está com você, você se sente inferior, que só a pessoa é boa e você é ruim. Se você sente que você fica meio entorpecida, assim, parece que confusa no seu relacionamento, fique atenta. Você pode estar entrando numa situação de manipulação. E o manipulador, ele é super discreto, mas é possível perceber. Inclusive, com uma ajuda terapêutica, você pode, além de perceber, se posicionar, para que você não se enrede nisso. Se você já está há muito tempo nisso, para que você consiga, de alguma forma, se localizar nessa situação. Ah, mas eu vou ter que separar da pessoa? Não sei, porque cada caso é um caso. Às vezes você vai continuar no teu trabalho, às vezes você vai continuar no relacionamento, mas a sua postura vai ser diferente e com uma clareza muito grande de quem é você e de uma conexão muito grande com as suas forças. E daí você pode ser que até seja possível permanecer, mas sem você se perder de você mesma. E se você se perdeu, você tem que se achar e se conectar com todas as suas forças para que você possa estar feliz, né, com você e não deixar nada que venha de fora tirar a tua paz, não deixar nada que venha de fora, né, tirar o teu propósito de vida, a tua força, a tua espiritualidade, né, a tua sanidade. Nada pode tirar isso de você. Então, a gente tem que se conectar conosco, entender a dinâmica, temos que entender como é esse relacionamento que eu tô na minha vida, no meu trabalho, né, na minha escola, como é esse relacionamento. Tem gente que passa por isso com professores abusivos, né? A gente tem que se localizar e se proteger. É possível até estar no mesmo ambiente, mas de uma outra postura, com uma outra forma de ser ali, né, protegido, com ferramentas, com forças, estando mais reunido ali naquela situação, Pri. Muito bem, doutora. Nossa, eu deixei você falar porque eu falei assim, peraí, eu vou ouvir, porque é um assunto muito, assim, é um assunto bacana pra gente que tá ouvindo, né, que nós estamos aqui tendo uma consulta, né, gratuita, e na verdade, para quem está em casa passando por tudo isso, tem que tomar aí devidas providências, né, doutora? Isso, e a gente não tem que ficar conectado com a parte negativa, com a sombra disso. A gente tem que estar conectado com a luz, com a parte positiva, que é, eu vou entender o que está acontecendo e vou me conectar com as minhas forças e vou seguir adiante firme no meu propósito e entendendo essas dinâmicas. A gente não pode estar cego. A gente tem que estar assim consciente, enxergando bem tudo isso e muito conectado com a gente. Todos nós temos o nosso valor e nós temos uma capacidade de amadurecimento, um potencial dentro de nós. Então a gente tem que desenvolver isso e a gente conseguir ficar forte, né, em toda e qualquer situação. Força interna, né? E se preciso, procure ajuda terapêutica para desemaranhar tudo isso e ganhar essa força. Ok.
Quero te agradecer mais uma tarde, mais uma oportunidade, com certeza nos ajudando neste momento aí muito importante. Obrigada, viu? Obrigada eu, viu, Priscila? Um beijão, até mais, até mais. Beijo a essa grande psicóloga, Josiane, ela que é psicanalista, psicóloga, ajudando a gente.